Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Segurança com Leveza, onde a gente fala sobre segurança e tenta dar leveza nesse assunto. Segurança nem sempre é fácil, dá para simplificar, dá para ser leve sem perder o rigor e trazendo esse engajamento que a gente precisa na mudança do comportamento e fazendo com que as pessoas acreditem que a segurança é importante, tá? Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projeté Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, loira, olhos castanhos. Hoje eu tô com uma blusa clarinha, creme, uma correntinha, uma medalhinha azul. Atrás de mim tem uma paisagem de São Paulo, que hoje eu tô em São Paulo. E hoje a gente vai conversar com a Lia Rossi. A Lia Rossi é mais uma pessoa muito querida. Conheci também mais um presente da pós, né? E a Lia, ela é neurocientista, ela é professora de vários cursos de medicina e outras coisas ligadas à neurociência. Ela é uma pessoa que, sabe aquelas pessoas, tem gente que pensa na caixa, tem gente que fala da caixa e tem gente que não tem caixa. A Lia, ela me traz esse engajamento com ela por conta disso daí, né? Como pisciana, primeira história dela que eu falei assim, nossa, eu gosto dessa mulher, foi ela contando a história do kiwi no hotel com os filhos, ela tem um monte, e ela contando a história do kiwi, e vou deixar ela contar para vocês, e eu acho que assim, quem tem esse olhar da beleza no kiwi, com certeza é uma pessoa muito diferente. Lia, muito obrigada por você estar aqui, e aí eu vou pedir para você se apresentar. Ai, Vivi, muito obrigada, agradeço muito, assim, é sempre muito bom a gente poder falar das coisas que a gente acredita, né? Antes de mais nada, eu sou a Lia Rossi, eu já vou contar para vocês, ao longo dessa conversa, as várias faces de mim. A minha audiodescrição, eu sou uma mulher morena, cabelo médio, os meus olhos são verdes, quer dizer, dependendo do meu humor, mas no geral eles são verdes, estou com uma blusa verde também, estou com o fundo de uma cortina verde para a gente compor aí um lugar de esperança nesse mundo, eu acho que é um pouco isso que a gente traz, e eu estou sem colar, sem nada, estou de esmalte azul, e estou muito feliz de estar aqui, porque a história do kiwi, assim, eu tenho uma capacidade, eu acho que, eu não sei, acho que é um pouco da criança que está dentro de mim, de metaforizar, assim, muito. Eu tenho um encantamento, eu acho que foi isso que aconteceu com o kiwi. Eu estava viajando com os meus filhos, eu tenho 4 filhos, que variam uma idade de 33 a 21, então 33, Guilherme, 31, Matheus, e as gêmeas, Fernanda e Rafaela, de 21, e eu estava lá comendo um kiwi, acho que eu contei isso na pós, né, Vivi? Uhum. E, para mim, aquele kiwi tinha uma semelhança muito grande com o corte de uma das coisas que eu dou aula é histologia, o estudo dos tecidos. Eu falei, gente, isso aqui tem um ducto, isso aqui tem uma cápsula, isso aqui tem células. Eu comecei a dissecar o kiwi, e depois desse momento eu levava o kiwi para todos os alunos da medicina de Jundiaí. O primeiro dia de aula era com o kiwi, uma dissecção do kiwi. Só que depois, assim, um pouquinho antes disso, quando eu olho, eu vejo os meus 4 filhos olhando para minha cara e falando assim, mãe, você está de férias, né? Assim, uma coisa bem... Mas essa coisa de olhar e não conseguir saber, desver, né? A gente vai acumulando conhecimentos, experiências na vida. Acho que se a gente tem aquilo dentro da nossa memória, é fácil a gente metaforizar e dar novos sentidos. Era um pouco aquilo que a gente estava conversando sobre criatividade, né? Então, não sei, Vivi, se você quer que eu fale tudo que eu faço de segunda a sexta, de segunda a domingo, não sei como é que a gente vai... A sua agenda é muito lotada para a gente entrar no detalhe, mas com certeza ela vai aparecer aí no meio. Ela vai. Vamos deixar suspense, né? Quando você contou a história do kiwi, eu lembro que eu falei para alguém, sei lá para quem,
que eu falei assim, gente, você pensa, você tá num hotel de férias, aí aquela mãe, você olha assim, me parece uma mãe normal, com 4 crianças, assim, de repente você olha na mesa e ela falando sobre o Kiwi, assim, né, dando aula de neurociência para os filhos. Eu falei, gente, eu queria sentar na mesa daquela mulher e conversar com aquela mulher. Porque eu achei sensacional essa história. Quando eu dou aula de neurociência principalmente a neurociência básica, o sistema nervoso básico, né? Eu gosto muito de falar que se as pessoas saírem da sala, quer seja ela virtual ou física, e começarem a olhar árvores e pensarem em neurônio, em arborização dendrítica, é porque o negócio deu certo. Então, aí, quando a gente tira esse conhecimento que tá, né, que é um conhecimento denso, e vai para o dia a dia, e começa a visualizar coisas no dia a dia, que te relembram um determinado conceito, aí está a aprendizagem, aí está a emocionalidade que foi arrolada ao processo de aprendizagem, e você não vai esquecer nunca mais. Nunca mais eu como um kiwi do mesmo jeito, né? Nunca mais, nem os meus alunos, alunas, né? Então, a gente acaba transformando por onde a gente passa. Não tem jeito. Se a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, e existe uma necessidade tão grande, tão genuína, de fazer com que a outra pessoa consiga entender aquilo e que consiga levar sentido para aquilo, aí não tem jeito. Aí a gente está de corpo e alma, acho que por isso que você achou que não tinha caixa e nunca teve mesmo, que é essa coisa assim de sair dos rótulos e de sair dos papéis que a gente acaba se comprometendo mesmo, que a gente tem uns rótulos que a gente nem gosta deles. Uhum. E o fato de eu ser neurocientista, de ser professora, doutora, de dar aula na faculdade para graduação, de dar aula para pós-graduação, não me tira a capacidade do brincar, né? A capacidade do entretenimento genuíno através do conhecimento. Então, acho que é por isso que ficou despirocado desse jeito. Eu chego, às vezes, para dar palestras e tal, e quando eu vejo, eu estou com um corpo totalmente diferente, estou agachada, e acho que é isso, né? Eu fiz uma palestra uma vez que eu tirei o sapato no meio, porque eu queria falar de desapego. Era uma palestra que chamava A Mala da Vida. Aquela metáfora mesmo das coisas que a gente vai carregando na vida, e que quando a gente vê, a gente está tão cansado, fala assim, você está olhando o que está na sua mala? E eu tirei o sapato. Quando eu tirei o sapato, eu vi que as pessoas estavam olhando para a minha cara. E daí foi um alívio, porque a gente sai de um lugar pré-concebido e vai para a humanidade, né? Vai para o ser humano, que é o que a gente tem. Eu tenho uma outra palestra que chama Desumano, porque eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa característica humana de bicho humano, sabe? Acho que a gente vai, em alguns momentos, vários momentos da pós, a gente conversou sobre essa desumanização, processo de desumanização que a gente está passando, não só com você, com outros professores também, e eu também sinto, às vezes, eu sinto isso, até, sei lá, no Farol, né, que você olha e você não vai olhar para aquela pessoa que você não quer, você não tem nada para dar para aquela pessoa, você não olha e fala assim, eu me sinto num processo de desumanização de vez em quando, ok, precisamos consertar isso daí. Mas eu queria te pedir para você contar, você já trouxe a emocionalidade, você já trouxe a palestra, eu vi numa palestra sua, e eu queria que a gente trouxesse essa coisa da emoção e da razão, né? Porque muita gente tem aquela coisa assim de hoje eu estou mais tranquila de escutar isso e processar essa informação, né? Mas essa coisa assim, não, porque eu sou super racional, né? Não, eu sou super emocional, eu sou só emocional, eu sou só racional. Eu queria que você trouxesse isso para a gente, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente definir qual é o processo da emoção e qual é o processo da razão. Até para a gente conviver melhor com eles, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que se acha super racional, e se ela está num momento ruim, que ela está lá emocionada, ou sei lá, está triste, tem alguma coisa que está incomodando, vai falar, não, mas eu sou tão racional, como é que eu posso me sentir desse jeito? Como se sentir desse jeito diminuísse a pessoa ou a racionalidade? Então, eu queria que a gente conversasse sobre essa questão do racional, do sentimento, e aí, como é que a gente trata isso? Vivi, eu adoro chegar numa plateia pela primeira vez e falar assim, bom, pessoal, quero que levantem a mão aqui quem se considera uma pessoa racional. E é, assim,
muito simbólico e muito característico que as pessoas que são racionais, elas abrem o peito, tipo M. Cuddy, a pose da Mulher Maravilha, levantam a mão sorrindo e falam assim, eu! E daí eu falo assim, ok. E quem é emocional? Daí a pessoa baixa o tronco, faz uma carinha de coitadinho, levanta uma mão assim, bem devagarzinho, e fala assim, eu, porque o emocional, assim como o pisciano, já que você comentou, assim como tem uma série de estereótipos, né, de pessoas emocionadas e pessoas frágeis e pessoas fracas, porque o que está posto é você ser uma pessoa racional e tomar decisões assertivas. Então, assim, não tem como a gente... assim, o que eu tenho percebido é que o conhecimento, ele tem sido mais difundido, de todos os tipos, conhecimentos bem simplistas e conhecimentos robustos. A gente está falando de conhecimento científico, né? Fazendo um parênteses, tudo é neuro hoje, né? Neurocoisa, neuroabajur, neurocaneta, e assim, a gente tem neuromitos, né? E precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala da emoção, eu tenho percebido que mais pessoas têm levantado a mão falando que são emocionais, porque talvez já tenham ouvido falar que sim, somos seres emocionais. Tem que trazer Damásio aqui como convidado especial, que é um neurocientista português que está nos Estados Unidos, radicado nos Estados Unidos, que é de quem eu bebo muito, né, nos conhecimentos de Damásio, que ele rechaçou Descartes, né, assim, sinto, logo existo, e não penso, logo existo. Queria trazer o Damásio no sentido de que somos seres emocionais porque todas as nossas tomadas de decisão, conscientes ou inconscientes, estão balizadas na nossa emocionalidade. O que a gente acredita hoje, e dentro dessa linha de Damásio, é que os estímulos chegam para nós de vários, através dos nossos órgãos dos sentidos, pensando nesse estímulo externo, e aí se a gente está pensando numa empresa, numa organização, numa comunidade, isso faz todo sentido. Claro que existem estímulos internos que também vão, né, então a glicose, a insulina, os íons, todos. Gente, acho que não vale a pena a gente falar disso agora, mas vamos pensar nos estímulos externos que estão postos para a gente, e a gente, sabendo ou não sabendo, isso vai nos afetar. Né? Então, vai nos afetar, vai entrar sob a forma de uma via, de um estímulo aferente, que a gente chama, vai ser processado, esse estímulo vai ser processado e vai sair sob a forma de um comportamento motor. Isso é a base, assim, de uma maneira muito simples, né, para a gente falar que o estímulo chega, é processado e sai como motor. Então, o motor seria a nossa tomada de decisão, o nosso corpo que fala. O que a gente acredita muito hoje é que esses estímulos, eles vão sensibilizar o nosso, a partir do processamento, eles vão produzir sensações físicas, sensações viscerais. E isso é emoção. Isso é emoção. Emoção é uma coisa que está na borboleta no estômago, no intestino que se movimenta no momento que não é muito apropriado, às vezes, no rubor da face, na sudorese, na pele que arrepia. Isso é emoção. Isso é emoção. E a partir disso, a gente tem, caso a gente esteja observando, a gente tem um sentimento que é produzido a partir daí e um comportamento que advém disso. Então, assim, emoção não tem uma coisa positiva ou negativa. A gente não tem emoções positivas ou negativas. A gente tem emoção que é visceral e a gente dá uma valência para aquela emoção, positiva ou negativa, por conta do nosso repertório, por conta das nossas memórias, das nossas vivências, e a partir daquilo eu vou tomar uma decisão. Que eu posso congelar, eu posso correr, posso fugir, posso, né? Então, a luta, a fuga, a paralisação e o enfrentamento, que é o nosso comportamento. Então, assim, o estímulo vem, alguém fechou meu carro lá quando eu estava dirigindo. Eu tenho algumas opções para fazer com meu coleguinha. A partir daí. E daí eu vou falando, nossa, como você foi emocional, nossa, como você foi racional. Na verdade, você foi sempre emocional. O que a gente faz, e aqui com toda a liberdade, eu não sei se eu tenho esse lugar de fala, mas eu farei isso, eu vou contrapor um pouco o que o Goleman fala de inteligência emocional.
porque eu não acho que é uma inteligência emocional. Eu gosto muito do termo consciência emocional. A consciência emocional é você observar esse corpo, essa reação corporal, e sim, ativar seu sistema nervoso parasimpático, respirar fundo, fazer algumas estratégias também que são passíveis de serem realizadas para tomar uma decisão mais assertiva, menos assertiva, ou simplesmente não tomar decisão nenhuma. O fato de não tomar decisão também já é uma decisão, né? Então, assim, não existe uma tomada de decisão, um comportamento que não seja balizado pela emocionalidade. Então, a emoção é balizadora dos comportamentos, dos nossos comportamentos, e o maior veículo possível para a aprendizagem. Se eu perguntar para você, Vivi, o que você almoçou terça-feira da semana passada? Dia 1º de julho. Você lembra que você almoçou dia 1º de julho? A não ser que você tenha caído no meio do refeitório, no meio do restaurante, ou você tenha almoçado com a pessoa mais importante da sua vida, você não vai lembrar. Se eu perguntar para você quem é você só vai lembrar, você só vai me falar do que você lembra de você. E, consequentemente, o que você lembra de você é o que impactou o seu corpo. Da pele para dentro, é o que fez sentido no seu corpo, da pele para dentro. A gente não aprende coisas que não estão dentro da nossa emocionalidade. A gente não toma decisões sem isso. Então, somos, sim, todos nós, seres humanos, e outros animais também, seres emocionais, né? O que nós, como sapiens, nós temos aí de privilégio, que a gente não usa muitas vezes, é essa capacidade de ter consciência sobre aquilo que a gente sente. É ter consciência. Eu não sei se você sabe da história da minha labradora, né? Não. Que uma vez eu me sentindo uma mãe péssima, né? Porque eu não tinha conseguido preparar o lanche das minhas meninas gêmeas. Eu acordei meia hora antes, fui na padaria, comprei um leitinho com chocolate, comprei pão de queijo, embalei o pão de queijo, pronto. Ai, agora eu tô me sentindo muito mãe, né? Dentro do modelo estabelecido. E eu tinha uma labradora, Sol, que comeu os pães de queijo em 5 segundos, que eu tinha acabado de arrumar. E eu quase assim, né, sendo um pouco totalmente emocional, eu falei, nossa, esse cachorro comeu meu pão de queijo, ia pegar o pescocinho, claro que eu não ia fazer nada demais. Daí eu lembrei, eu fiz assim, você não tem córtex pré-frontal, você não tem condições de ter consciência sobre as suas decisões, e tudo bem de você ter comido meu pão de queijo. Então, assim, isso para mim é consciência emocional de tomadas de decisão cada vez mais assertivas e até de entender, como você mencionou, as outras pessoas. Porque as pessoas, elas, assim, acho que tem um crescendo, né? Vem um processo de crescimento de autogestão, né? Acho que as pessoas estão na busca do autoconhecimento. E eu entendo neurociência como uma super via de autoconhecimento. E dentro dessa lógica de parar e se observar, e ver o estômago que vai dando sinais, e ver o tremor, e tomar uma decisão mais assertiva, ou pelo menos aquela decisão que você consegue tomar naquele momento, e se você não conseguiu tomar aquela decisão daquele jeito, botar o erro como parte do processo de aprendizagem. Porque dentro dessa tirania da felicidade que nós estamos vivendo, né, nós estamos vivendo, a gente não pode errar, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ser peso para ninguém, a gente não pode compartilhar, e a gente cada vez mais adoece nesse processo. Sim. Então, pegando essa lógica da emocionalidade, é importante a gente ter essa consciência emocional para que a gente consiga se relacionar, porque somos seres gregários, somos seres que precisamos uns dos outros, umas das outras. E a partir do momento que eu não consigo gerir a minha emoção, porque é impossível controlar a emoção não se controla, já que ela é visceral, a gente talvez possa gerir, né, gerenciar essas emoções para cada vez conseguir se conectar da melhor forma possível, ou pelo menos ser generoso, generosa com a gente mesmo, com os pares, né? Entender que todo mundo nesse lugar. Nessa sequência da emoção ser visceral e gerar o comportamento, quando a gente fala de segurança do trabalho dentro de uma organização,
Se eu começar a fazer pequenas mudanças no ambiente de trabalho, mudanças positivas, né? Ah, vamos, a área está desorganizada, vamos organizar. Não tinha nenhuma sinalização, vamos deixar o negócio bonito, vamos permitir que as pessoas digam o que é bonito para elas e começar a fazer isso, sem falar de pessoas. Começando assim, a gente já tem eu entendo que a gente já começa a ter um ganho na mudança de comportamento das pessoas. É de fato isso? Esse pensamento está correto? É de fato, porque, na verdade, tudo que está colocado num ambiente de estímulo, porque é estímulo, né? A gente pode ter estímulos que vão fazer a gente se sentir melhor ou estímulos que vão fazer a gente se sentir pior, né? Esses estímulos hoje, e dentro da minha lógica da neuroarquitetura, eu trabalho muito nessa lógica da neuroarquitetura, né? Que eu dou aula de neurociência aplicada para um MBA de neuroarquitetura, é justamente isso. Sabe quando você entra num lugar e fala assim, nossa, né, essa coisa do cheiro que tá bom, essa imagem que tá aqui, isso que vai trazer uma certa tranquilidade, isso tudo é processamento de estímulos. Então, se eu estou num ambiente onde eu consigo ter um ambiente mais agradável, né? Um ambiente que propicia maior conexão entre as pessoas, um ambiente que propicia com que as pessoas possam se expressar. E eu consigo ter elementos que vão fazer com que as pessoas consigam entender que esse lugar é possível de ser construído em conjunto, obviamente que as pessoas vão se sentir melhor. O contraponto disso, Vivi, o que está acontecendo com a gente hoje? A gente se cansa, não sabe nem do quê. A gente tem hoje uma exaustão de ter que saber tudo o tempo todo, de ter que estar... né? Então, o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que a gente não pode perder nada, é aquela coisa de o tempo todo você tem que saber, você tem que ler 25 livros por dia, você tem que entender, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que comer brócolis, você tem que curtir tudo que está acontecendo, você tem que ver todos os posts, e na verdade... Filhos, levar o cachorro para fazer passear. A gente tem que fazer tudo isso e a gente não está conseguindo fazer nada, tem aquela sensação de incapacidade até, porque isso todo mundo que a gente conversa, a gente tem visto isso nas empresas, a gente tem visto isso nas comunidades, porque é muito estímulo. É muito estímulo. E se a gente pensar do ponto de vista de vieses inconscientes, né, que as nossas decisões são tomadas, porque o cérebro... na verdade, ele quer quase a dor de farniente, né? Ele não quer muito gastar energia. Então, se ele já tem um modelo, se ele já sabe alguma coisa, ele vai pelo atalho. Por isso que a gente toma decisões, às vezes, erradas, porque eu vejo uma folhinha no canto no cantinho aqui do chão, eu vou sair correndo achando que é uma barata, porque é muito melhor eu ter, isso aqui parece barato, tudo um viés inconsciente, um viés cognitivo, e eu tomo uma decisão errada. Porque eu tenho que sobreviver. Na verdade, o nosso sistema emocional, ele o tempo todo nos protege do extermínio da espécie, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa se adaptar. Só que tem tanta coisa acontecendo que está impactando a nossa sobrevida, né? De uma maneira de menor para maior escala, que a gente está tomando decisões erradas, porque uma das coisas que impacta dentro do algoritmo, né, que você precisa ser rápido e assertivo. Que impacta isso é a quantidade de estímulo. Então, quanto mais estímulo, menos assertivo é você, e mais rápido você. Eu tenho que ser rápida. Você mora em Campinas, certo? Se eu falar para você, Vivi, eu quero ir agora almoçar no Taquaral, fala um restaurante para mim. Olha lá, não sabe. Falou? Entendeu? Não sabe. Então, demorou, já vou, quero outro. Se você falar assim, restaurante do seu Zé, eu não conheço lá. Você podia falar qualquer bobeira só para fazer parte. Então, assim, tem tanto estímulo, tem tanta coisa que a gente não está dando conta. Então, precisa tomar muito cuidado dentro de uma empresa também, se os estímulos que você comentou, né, de colocar os estímulos, não vão acabar impactando também o comportamento dos indivíduos. Então, também tem como o corpo da gente funciona com equilíbrio dinâmico, que é o que a gente chama de homeostase, a gente também tinha que achar essa homeostase dentro dos estímulos, sabe?
E dentro dos ambientes também, né? Dentro dos ambientes, né? Esse processo todo de estímulo, você acha que quanto mais estímulo a gente tem, mais tempo, falando assim, até de novas gerações chegando no mercado de trabalho agora, quanto mais estímulo a gente tem, maior vai ficar o tempo de decisão e menos vão ficar. Não estou falando nem de inteligência artificial, não estou falando tempo de tela, nada. Estou falando em relação a tudo isso que a gente tem, o ambiente que a gente tem, a construção que a gente tem. As decisões, elas vão ficar... Porque a gente vê chegando agora no mercado de trabalho um pessoal mais crítico, que questiona mais. E eu sempre disse que eu acho que eles estão assim porque eles não querem ficar que nem nós, né? Assim, é modelo, né? Nós somos modelos para eles. Né? A gente não é um bom modelo, eu não quero isso. Eu quero perguntar por que eu tenho que fazer isso para saber se eu não vou ficar doente daqui a pouco, né? Então, eu acho que não é uma falta de engajamento. Eu quero engajar numa coisa que também vai fazer bem para mim e vai fazer bem para os outros. Esse excesso de estímulo, ele tire essa criticidade de decisão, ele aumenta a decisão, mas demora mais tempo para a pessoa criar repertório para tomar boas decisões? Não sei. Olha, então, uma coisa é estímulo, que está aqui o tempo todo. Outra coisa, quando você fala de repertório, eu entendo como experiência. Sim. Então, a gente vai fazer repertório com base nas experiências que a gente tem. E experiência é uma coisa que vai ter um engajamento emocional, senão não é experiência. Senão você não lembra o que você almoçou na terça-feira, né? Então, estímulo, eu acho que ele está exaurindo os nossos sistemas, do jeito que está. Do jeito que está, principalmente nessas redes, que até a Carla comenta, né, das redes antissociais. Porque então, é uma necessidade de pertencimento dentro de um padrão que a gente, dependendo da situação, é inalcançável. Isso vai adoecer. Quando você fala das próximas gerações, eu tenho muita esperança nesse povo que está vindo. Por quê, Vivi? Eu, de novo, fora da caixa, né? Eu tenho uma lógica do biquíni. O que eu penso do biquíni? Não sou nada da moda, mas eu fico pensando assim, biquíni num ano tá pequeno, no outro ano tá menor, no outro ano tá menor, no outro ano ou tira o biquíni ou aumenta o biquíni. Agora o biquíni nós estamos na fase do biquíni grande. Por quê? Porque era um biquíni minúsculo, provavelmente no último verão, que daí você chega num lugar de extremismo que ou você não usa mais biquíni ou você aumenta o biquíni. Que é um pouco do que está acontecendo nas escolas relacionados aos celulares. Então, o que tem acontecido com as escolas? As crianças, os adolescentes, eles não podem mais usar celular, que era onde estava todo o engajamento, todos os micropicos de dopamina estavam aí. Não pode mais celular, foi proibido. Todo mundo teve uma depressão praticamente em massa, né? Assim. E agora, o que tem acontecido? As pessoas estão retomando os cubos mágicos, estão fazendo brincadeiras, estão conversando na hora do intervalo. Então, eu sinto é quase um biquíni. Então, tira o biquíni, pronto, bota o biquíni de novo. Houve uma remodelação, porque a gente se acostumou com esse tanto de estímulo, mas a gente não está gostando deles. Acho que de todos os adultos que a gente conversa, sempre vai ter um ou outro que vai falar assim, eu estou fazendo um exercício para parar de ficar na rede, para parar de usar celular, eu voltei com a agenda no papel, porque a gente está sentindo na pele, literalmente. A gente está sentindo aquela sensação no final do dia de, nossa, não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Acabei, né, fazendo coisas que não consegui ser produtivo. Porque o nosso foco, é interessante a gente pensar, né? O foco está muito no fora. Né? Na verdade, desculpa, eu tenho uma outra lógica, né? A atenção está fora. O foco é onde está o nosso engajamento emocional. Foco é onde as suas sinapses estão acontecendo quando você não tá atenta. Então, assim, essa geração, ela tem uma característica de ter propósito. Só que também acho que está um pouco desvirtuado, né? Está muito over, eu acho. Mas o excesso de estímulo não faz isso? Porque daí eu tenho tanto estímulo que eu não consigo tomar decisão e eu não crio um repertório. Exatamente. Sim, muito estímulo. Muito estímulo não tá fazendo bem.
não está fazendo bem para as nossas tomadas de decisão, né? E a gente fica no overthinking o tempo todo e pensa e não decide, né? Você fica naquele pensando e não decide. Então tem as técnicas, não, vou fazer uma Pomodoro, né? Então a gente está trazendo estratégias para que a gente consiga ficar atento. E cada vez menos a gente tem conseguido trazer atenção para as coisas. Aqui, ó, eu faço um jogo. Agora eu vou contar um pouco. Eu sou neurocientista, mas eu sou palhaça de formação, eu estudo palhaçaria, e tenho um circo, montei uma escola de circo, e levo para as empresas, né, a lógica do circo e neurociência. Então, eu criei uma metodologia que, logo menos, vai sair isso publicado, que eu preciso de foco e atenção, porque onde tem foco e atenção tem produtividade, né? Vai sair isso, que é o circo cerebral. Então, eu uso as estratégias lúdicas do circo, as estratégias das atividades circenses para desenvolvimento de pessoas, usando neurociência como fundo, né? E eu tenho um jogo de percepção, que é um jogo onde as pessoas... Tem uma pessoa que fica ao centro e tem um monte de estímulo que está acontecendo no entorno, numa brincadeira. E depois eu paro e falo assim, me conta o que você viu, o que você ouviu, o que essa pessoa está... E ninguém sabe falar. Não consegue falar. E isso é uma grande metáfora que se estabelece porque está acontecendo aqui o tempo todo. Quando a gente fala de segurança, Vivi, eu não sei nada de segurança nas empresas, tá? Nesse sentido, você me corrija. Mas como é que eu vou falar de segurança para um comportamento motor, um comportamento mecânico, na maior parte das vezes, se esse cérebro está todo sofrendo ação de uma série de coisas? Como é que é isso? Tá, treinei lá o meu mecânico, treinei lá o meu comportamento de hard skill. Então, essa coisa que eu sou... Mas será que eu não perco a atenção? Será que o meu foco está em outro lugar e aí eu vou ter acidentes? A gente até conversou um pouco sobre isso. Eu não estou olhando, né, o que eu estou fazendo. Eu não estou olhando. Eu sei, mas eu não estou olhando. Que a gente trouxe até o Phineas Cage, que é um clássico da neurociência, que ele era um cara que tinha uma hard skill bem, né, muito específica e acabou tendo um acidente gravíssimo e a gente acaba agradecendo a ele portanto, porque a lesão que ele teve fez com que a gente soubesse a função daquela estrutura que foi lesionada. Mas muitos acidentes, né, que acontecem porque houve uma distração. A gente até brinca e fala assim, alguém chamou ele na hora, ou ele pensou alguma coisa, e quando ele foi tacar fogo lá na pólvora, ao invés da barra descer, ela subiu e atravessou o lobo frontal, né, o córtex pré-frontal dele, e a gente sabe tudo disso por conta da mudança de comportamento dele. Mas não precisa que a coisa aconteça desse jeito. Sim. Né? Pensando também no Henri Molaison, onde ele fez uma cirurgia para retirada do hipocampo, que é uma estrutura que depois se soube que era uma estrutura responsável pela memória, ele conseguia treinar mecanicamente, apesar de ele não ter mais memória. Ele não conseguia fazer novas memórias, mas tinha uma profissional que acompanhava ele e pedia para ele ir desenhando estrelas de sessão para sessão. E essas estrelas foram ficando cada vez melhores. Ele tinha a lógica motora, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, será que o fato de fazer mecanicamente, só isso, a pessoa bem treinada, será que isso minimiza? Com certeza não. A minha experiência diz que não. Que não? Minha experiência diz que não. A minha experiência diz que eu tenho que... Tem outras coisas, né? Aí eu vou colocar uma relação de confiança, a pessoa precisa confiar que ela pode falar isso aqui não tá bom para eu fazer, e tem que ter essa segurança de que ninguém vai falar, não, faz aí, porque se fosse eu faria. Tem um monte de coisa na história. Que aí a gente entra em outras coisas tantas, né? Só o treino motor não é o que vai resolver a situação de acidente. Isso é fato. Eu acho que a segurança, e aí no circo a gente trabalha muito isso, né? Dentro de uma metodologia que a gente desenvolveu também, que é a gente poder ser aquilo que a gente é naquele lugar. Isso eu aprendi muito com o palhaço. O palhaço, ele expõe a vulnerabilidade.
E na medida em que a gente vai criando espaços onde a vulnerabilidade pode ser exposta, as pessoas conseguem pedir ajuda quando não sabem. As pessoas conseguem falar que precisam aprender, que é o que a Amy Edmondson conta para a gente sobre segurança psicológica. Mas eu só consigo ter segurança psicológica quando eu consigo ser eu mesma. Eu expor mesmo, ó, eu não estou dando conta de fazer isso aqui eu sei, eu posso te ajudar nisso. E isso é uma coisa de construção. Isso é uma coisa de conexão que precisa ser estabelecida. E normalmente é olho no olho, normalmente é dentro de uma lógica de confiança que se estabelece. Então, percebe como a gente consegue fazer uma metáfora com uma trupe de circo, né? Uma trupe de circo que faz um espetáculo lindíssimo, ele está bem executado, porque as pessoas confiam umas nas outras, as pessoas têm habilidades técnicas, mas elas pedem ajuda, elas podem ser elas mesmas, então é isso que se constrói. Isso é construído, né? Isso que eu ia falar. Isso é construído. Eu não chego aqui hoje e falar, tá bom, vou pular ali, você me segura e tá tudo certo. Não existe. Olha, gente, segurança psicológica a partir de hoje. A gente vai amanhã, a gente vai dormir, já guardei essa memória, amanhã tá todo mundo seguro aqui. Com uma série de vieses, porque um não gosta do outro, que não conversou com o outro, porque achou, porque pensou que o outro... Percebe como tem viés cognitivo? Não, eu não vou conversar com a Vivi, porque eu acho que a Vivi... Não, você não... Então, uma liberdade para falar, Vivi, você acha isso? É esse lugar que vai se construindo. E assim, isso vai desde a cultura da empresa, vai do engajamento emocional, de novo, a emoção. Você não consegue mudar um comportamento. Olha, gente, agora tem que ser assim. Não vai mudar. Eu até brinquei com você, né? Preciso começar a treinar, vou para academia segunda-feira. Ninguém está apaixonado pelo leg press, né? Nossa, estou apaixonado. Você quer... Porque vai doer, no primeiro dia vai doer, no segundo dia vai doer mais, e por aí vai. Então, o engajamento emocional é uma coisa que vai ser construída lá na frente. Por quê? Então, quando a gente fala de segurança no trabalho, segurança nas relações, segurança psicológica, a gente está falando, sim, acho que a palavra-chave é construção. Construção, desde que faça sentido para as pessoas que estão construindo. Porque não é também uma construção, olha, gente, a gente vai ter que construir isso agora. Claro que às vezes tem que ser assim, né? Que quando a gente fala de liderança, é autoridade e poder, né? O bom é que a gente tem autoridade e não precisa ter poder. O dia que você usou poder é porque você foi ruim aquele dia. Para mim, o dia que você usou poder é aquele dia que ninguém fez o combinado. Então, você tem que usar o poder para fazer o negócio acontecer. Precisa usar, às vezes. E com as minhas equipes, eu sempre falava isso. Se eu precisar mandar, eu sei. Mas eu acho que a gente pode construir essa solução junto. Então, assim, eu tive que mandar de fato várias vezes, pouquíssimas vezes. Porque na maior parte das vezes, a gente podia sentar e construir. Né? Então, eu acho que isso faz uma grande diferença no propósito, né? Faz uma grande diferença no tamo junto ou no tamo junto, né? No que quer segurar a mão e vai. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou do circo, né? O circo, ele tem... Eu acho que o circo tem a visão, quem está olhando de dentro da organização, né? As empresas que falam, não, porque a gente aqui é super seguro, blá, 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 blá. Se você vai lá e oferece uma aula de circo, ela fala, imagina, a segurança nunca que vai permitir uma aula de circo nesse lugar. Você já deve ter escutado isso. Sim, muito. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que trabalhou comigo em algum lugar, ela não está mais lá, nem eu estou mais lá, e aí ela falou, a gente estava falando de circo, ela falou assim, nossa, uma vez ofereceram mesmo aula de circo, nem falei com você, porque eu já sei que você não ia deixar. Eu falei, não, você devia ter falado comigo, porque eu provavelmente ia deixar, porque eu acredito muito nesse movimento do fazer e construir em cima do fazer, né? Então, quando você traz o circo para dentro da organização, as atividades que você constrói atividades de liderança, constrói atividades de segurança, constrói atividade de engajamento. Como que você vê o reverberar dessas atividades depois? Porque ali é legal, né? E eu já estive com você, é muito legal. Para mim, isso reverbera de uma maneira, para cada um vai reverberar de uma maneira daqui uma semana.
né? E eu muitas vezes volto para aquela condição de da confiança, eu vou trazer aquele exemplo, vou trazer. Como que você vê esse movimento no depois desse trabalho? Sim, isso com certeza as pessoas falam isso, que a segurança não vai permitir, que o CEO não vem, Manda porque falar comigo, eu imagina. converso com as pessoas. Eu tenho assim, eu tenho experiências de só liderança, da empresa inteira, empresas menores, que a gente misturou desde do C-level até o pessoal que está né, na execução. Então, tem vários formatos. Primeiro, todo mundo fala que não. Todo mundo, quando fala, tanto é que eu preciso construir com quem, a pessoa que eu trato, né? Primeiro precisa ter um convencimento, né? E não é pelo circo. O convencimento é pela neurociência. Sim. O convencimento é acho que pela formação científica, por brincar sério, é essa coisa que está por detrás aqui. Então, eu brinco que entra a neurocientista, fala, e depois ela sai e a gente vai brincar. Então, é esse lugar. Para que isso faça sentido lá para frente, porque é isso que a gente quer, eu faço uma avaliação da empresa e eu preciso saber um pouco da empresa. Das maiores conquistas, dos maiores desafios, e o tempo todo, ao longo do treinamento, eu estou falando isso como se eu fosse, né, eu sei daquilo, eu estudei aquela empresa. Lembra daquela vez, não sei o que, e emoção o tempo todo, porque eu estou colocando as pessoas, não é que elas estão fora, eu arranco a caixa, arranco tudo, né? É a zona de conforto, não tem conforto nenhum, não tem conforto nenhum. O que tem é segurança, tá ruim, mas as pessoas estão lá numa zona de segurança. Eu tiro tudo. E começo com uma lógica de brincar, as pessoas eu vou falando sobre uma brincadeira séria, e as pessoas vão se soltando. Se eu chego, Vivi, e coloco todo mundo no circo, ninguém vai. Então, eu preciso entrar com uma palestra. Eu preciso entrar de neurociência para ter um mínimo convencimento. E fico o tempo todo construindo isso, naquela situação, lembra daquele momento, para que minimamente as pessoas saiam de lá e a gente acompanha as empresas, e o que a gente vê assim, lembra do circo? Então agora a gente vai ter que dar a mão e fazer uma pirâmide. Então, tem um pouquinho, só que o que acontece? Se a gente não cultiva, acabou. E eu falo para as empresas, às vezes as empresas vêm desesperadas, precisam de um team building, porque eu falei, uma ação só não vai fazer nada, por mais que as pessoas vão ter boas memórias, mas não vai mudar comportamento. A gente só muda de comportamento se a gente tiver intenção para mudar de comportamento, que aí é cerebelo, se a gente errar e se a gente treinar. E permitir o erro, né? Porque o que mais acontece quando eu vou colocar 3 bolinhas para fazer malabares? Você vai saber. Você vai errar. Mas depois você vai começar a pegar um pouco da lógica. E se fizer sentido para você, você vai continuar treinando. Eu brinco que se tudo der errado, você arruma um novo emprego de malabarista. Então, assim, se fizer uma vez e nunca mais fizer, se fizer uma vez e não retomar isso, é o que a gente estuda sobre as rotas. Então, aquela conexão entre os neurônios que foram estabelecidas e que fizeram sentido naquele momento, se não tiver treino, aquilo vai ser tipo uma mata que vai fechar se ninguém passar. Então, não adianta a gente também achar que vive no mundo de Alice, de que faz uma vez no circo e pronto, mudou tudo e tá tudo maravilhoso. Não. Precisa treinar, precisa ser... treinado, precisa ser continuado, que é o lifelong learning. Não adianta a gente querer que uma vez só faz um sentidinho, mas isso se esvai, porque os estímulos começam a chegar e às vezes, quem que vai querer brincar? E a gente precisa brincar, Vivi, porque nós somos homoludens. A gente aprende homoludens, Homo sapiens, né? Homo ludens. Nós somos indivíduos lúdicos.
A gente aprende como os bichos, a gente aprende brincando, né? As crianças, pensa, ó, nós temos que ser criativos, né? Adultos criativos, inovação, lá. Então vamos lá para trás, ó. Criancinha acabou de nascer, vai para a escolinha. Ai, a escolinha é tão colorida, tão bonitinho, pode tudo, pode pintar parede, pode tudo colorido, um monte de estímulo. Daí a criança cresce um pouquinho, pode um pouco, aqui já não pode mais, né? Pode, não pinta aqui você pode. Daí cresce mais um pouquinho, não pode mais pintar. Não pode mais dançar. Você chega no ensino médio, não pode nada. Na graduação, pode menos ainda. Na empresa, você tem as baias, né? Você tem que ser criativo. Olha como o ambiente externo, ele não tá, você não pode, olha, você, viu, Vivi, você tem que ser criativa, você tá nessa mesinha, olhando para essa tela, você não pode errar e você tem que... Você vai tolhendo, né? Você vai tolhendo tudo, né, ao redor. E a gente ficou chato, né? A gente não brinca, a gente ficou chato. Eu tenho uma outra amiga artista e ela sempre deu aula de educação artística, tá? A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Porque a aula de educação artística é como se fosse, assim, a opção da opção, é tarefinha, né? Não é aprender a história, não é aprender a disciplina, não é aprender conceito e tal, né? É tarefinha. Pô, não é tarefinha. A aula de educação física não é tarefinha, é aula. Né? Você aprende muitos conceitos que se aplicam, então não deveria ser tratado, e é tratado mesmo, às vezes até dentro da própria escola, é tratado como, assim, uma segunda classe, né? Educação de artes, ela não é tão importante quanto uma aula de geografia, né? Será que não? Será que não está na hora de a gente ver conceito? E a gente pensar nisso daí de uma forma mais... Com certeza. E melhor, ter estratégias... mais organizada, né? Ter estratégias para as pessoas conseguirem aprender, ter estratégias para as pessoas, para a gente conseguir chamar as pessoas. E a brincadeira, ela é o Cláudio Tebas, que é meu amigo pessoal, um querido, né, que tem um livro chamado Palhaço e Psicanalista, junto com o Chris Dunker, e eu tive a oportunidade de fazer uma mesa com os dois, era o Palhaço, o Psicanalista e a Neurocientista, foi muito, muito legal. E ele fala, quando a gente brinca, a gente vira amigo. E quando a gente brinca, assim, o fato de brincar onde começou essa bagunça toda na minha vida, essa bagunça boa? Porque eu já era professora, doutora nas universidades, nas faculdades, e eu comecei a fazer palhaçaria. E daí eu entrava em sala de aula, eu queria me conectar como palhaça. E daí eu comecei a bagunçar, eu falei, gente, e agora? Estou de salto, mas não estou de nariz. E daí eu comecei a entender, e é isso que a gente estuda, que a máscara do palhaço é a menor máscara do mundo, e a única máscara que mostra quem você é, ela não esconde. E daí eu comecei a fazer umas estratégias comigo, eu fiz assim, faz de conta que você está de máscara. E comecei a me conectar com as pessoas. Comecei a me conectar com os meus alunos, com as minhas alunas, genuinamente. Porque o palhaço, ele entra em cena do jeito que ele é. E eu comecei a entrar em sala de aula do jeito que eu era. E a plateia vem, porque é de verdade, porque é genuíno, porque é honesto, porque tem erro, porque é humano. Quanto mais palhaça eu fui, mais humana eu fiquei. É uma loucura, porque as pessoas falam, e o personagem? Não tem personagem, eu sou a personagem. A minha palhaça é meu alter ego. Ela é quem eu queria ser. E ela é muito maravilhosa. E ela usa as roupas que eu não tenho coragem de usar. É uma loucura. E é uma outra via de autoconhecimento. O circo é uma via de autoconhecimento. A neurociência é uma via de autoconhecimento. Que é a gente se reconhecer como ser humano, né? Como indivíduo. E é só assim, Vivi, que eu acredito que a gente se conecta. E cresce, e cria, e constrói. Porque... exemplo, e motivação para os outros também entrarem nesse ciclo do autoconhecimento e do crescimento e de tudo, né? Você olha para alguém que está querendo crescer, se eu vou engajar, eu também quero, né? Eu também quero não chegar no mesmo ponto, mas eu quero não quer ir junto. Mas eu quero, cara, eu tô vendo vantagem, eu tô vendo que tá diferente, eu também quero ser diferente, eu também quero mudar, eu também quero expandir minha vida, né?
Que é um pouco assim, quando a gente estuda as happiness skills, né, dentro da FIB, da Felicidade Interna Bruta, que a gente estuda as happiness skills. Quais são as habilidades da felicidade? Algumas eu, assim, por exemplo, tem a resiliência. Eu já não gosto mais da resiliência, que se der um Google, é uma florzinha morta, quase, não sei o quê, que está sem água. A gente não precisa mais dessa lógica do sofrimento, né? Eu gosto da lógica do Nassim Taleb, que é a antifragilidade. Então, você tem o caos que está posto, você atravessa o caos e você fica transformado. Então, ok, é ter a resistência, a predisposição para a transformação. A gente tem, por exemplo, o propósito é uma das happiness skills, a generosidade é uma das happiness skills, que a empatia é uma das happiness skills, que a partir da empatia genuína, a gente consegue desenvolver compaixão, e quando você tem compaixão, você vai junto. Mas, como eu estava falando, né, a gente tem hoje uma lógica de que todo mundo tem que ser feliz, e que né, beleza americana, a happycracia, né, essa coisa... E não é. Felicidade é um percurso, é um caminho, é um processo. Que a gente fica alegre, triste, com raiva, indignado. Daí tem um jogo de palhaço para mostrar isso para as pessoas. Aí você falou da empatia como ferramenta da felicidade, né? Todo mundo, quando eu dou treinamento, falo, o que é empatia? Assim, 90% é a capacidade de sentir a dor do outro, né? Não vai sentir nunca. Como é que eu posso ser feliz se eu tenho a capacidade de sentir a dor do outro? Primeiro que eu não tenho, mas assim, pensa, não faz nem sentido. Não faz. Né? De pessoa, se eu sentir a dor de todo mundo, eu com certeza não vou conseguir ser feliz, porque é muita dor junto. Né? Então... E nunca vai conseguir, né, sentir. Nunca vai conseguir, porque a sua dor é a sua dor, a minha dor é a minha dor. Se pensar nesse conceito, pensa quanta dor que é eu sentir a dor do outro toda vez que eu estiver com o outro. Né? Então, faz sentido para vocês? Falando assim, parece que faz. Né? Então... porque a gente nunca vai ter a condição de saber o que o outro está sentindo. Sim. Porque o outro é o outro. E eu sou eu. E é legal esses contornos também. A gente estabelecer contorno, porque eu posso estar junto, eu tenho uma outra brincadeira que eu faço com isso, que é muito legal também, com um copinho plástico. Então, o tempo todo, assim, é trazer para a ludicidade um conceito muito robusto, muito difícil, muito... Sabe, eu dou aula quando eu falo de neurônio, de sinapse, eu uso massinha de modelar. Porque nada ilumina mais o cérebro do que a brincadeira. E quando você vive aquilo e aquilo faz sentido para você, você não esquece. É a história do Kiwi que a gente começou falando do Kiwi. Então você não esquece. Eu fiz uma atividade essa semana que era um jogo de criatividade que eu dei um cabide para uma pessoa, neurociência e circo. E a pessoa precisava dar uma outra função para aquilo. O cara saiu com uma tirolesa. Eu nunca mais vou olhar um cabide do mesmo jeito. Porque é muito mais legal você pensar numa tirolesa, o cara segurando assim. Que a gente ficou chato, Vivi. A gente não ficou sério. A gente ficou chato, a gente parou de brincar. A gente não cumprimenta mais as pessoas, a gente não fala mais com as pessoas. Eu sempre falo assim, os cachorros, gente, você vai passear com os cachorros na rua, se eles se encontram, bicho da mesma espécie, eles vão cheirar, tem todo um ritual lá, né? Cada um a gente, como bicho da mesma espécie, a gente nem olha para outro bicho da mesma espécie que a gente. Cada vez menos, né? Como dizem, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem como dar bom. Lia, quando a gente estava conversando, você falou do propósito do neurônio. Conta para mim que eu estou empolando esse tempo todo que a gente está conversando por conta desse bendito propósito do neurônio. Olha, Vivi, um dia eu vou conseguir, talvez eu escreva isso, eu tenho uma coisa entalada dentro de mim, eu não consigo, eu estou lendo Damasio de novo, O Cérebro Criou o Homem, para ver se ele começa a me ajudar, mas assim, eu sinto, e talvez seja isso mesmo, que o nosso corpo biológico, a organização do nosso corpo biológico, ela traz para a gente um mapa da mina, de organização. Assim, pegando um pouco da lógica de Gaia, o planeta, né? Pensei nisso na pandemia, quando
todo mundo foi para dentro de casa porque Gaia, o planeta, estava adoecido. Então, eu fiquei pensando assim, e claro que não fui eu que criei isso, mas assim, nós somos células desse planeta, nós seres humanos somos células desse planeta. Então, se nós não estamos fazendo a nossa função adequadamente, o planeta adoece. Então, esse no macro. Se a gente for para o nosso corpo, nós temos células aqui que estão trabalhando em homeostase, absolutamente sincrônicos, todo mundo sabe, todo mundo tem um comportamento estabelecido. A célula não sabe que ela tem aquele comportamento, mas ela tem um comportamento, né? Então, é aquilo que a gente falou. Nós, seres humanos, nós temos consciência do nosso comportamento, mas comportamento, se olhar formiguinhas andando, elas têm comportamento, só não tem consciência daquele comportamento. Candel fez isso com habituação, com sensibilização, né? Então, assim, comportamento, dá uma beliscada, ela recolhe, né? O bichinho recolhe, a lesminha lá recolhe. Bom, então eu acho que tem uma organização toda aqui das minhas células para que eu, como ser, eu tô saudável, certo? Se eu vou lá para dentro da célula, podia até pegar tecido e tal, mas lá dentro da célula, a celulinha é o ser agora. E as organelas estão executando as suas funções para que a célula fique saudável. Percebe? Assim, do macro até o micro. Se a gente pensar numa empresa, então eu tenho lá a saúde da empresa e as células que são os colaboradores da empresa. Daí comecei a estudar muito neurônio, né? Desde sempre, desde o meu mestrado, estudando neurônio e tal. Eu lembro da primeira vez que eu peguei o cérebro na mão, na USP, e quando eu vi o que era sinapse, gente, eu fiquei encantada com aquilo, e abre, fecha portinha, e sai, né? E a coisa vai crescendo, crescendo. Teve um dia estudando felicidade, então, é propósito, é fazer pelo coletivo. Esse é o escopo da felicidade, principalmente relacionado à psicologia positiva, né? Falei, gente, o neurônio é uma célula como outra qualquer, teoricamente, porque tem aquela coisa hierarquicamente, né? Ai, não, a célula do osso é diferente. Não, tudo é célula, tudo tem membrana, tem potencial de ação, tem núcleo, todo mundo tem. Só que o neurônio foi um cara muito esperto, porque potencial de ação já existia. Já existia. Então, o que ele fez? Ele otimizou ele como se ele tivesse esmiuçado e melhorado o potencial de ação e conduziu o potencial de ação em benefício do todo. O neurônio não está fazendo para ele. O neurônio não faz nada. Ah, estou produzindo neurotransmissor para mim. Não. Estou produzindo... Não, ele está fazendo para o outro. Ele tem propósito. Ele não inventou nada, ele só fez, que é a lógica do como o cérebro cria, né? Então, ele entortou, ele dobrou, ele amassou o potencial de ação, ele deu uma função mais robusta aqui para o potencial de ação, e ele faz pelo coletivo. Então, a liderança do neurônio isso é uma coisa que está muito na minha cabeça, mas eu costumo brincar assim, eu falo assim, sejamos todos neurônios. A gente já tinha uma coisa, a gente melhorou o processo, a gente faz pelo outro e tem propósito. Então é um pouco dessa loucura aí. Eu gostei disso. Que está saindo em primeira mão aqui no seu podcast. Tem um primeiro corte aí. Pode ser, o nome desse podcast vai ser o propósito do neurônio. Seja como sejamos todos neurônios. Porque eu entendo, assim, como uma neurobiologista, e principalmente como uma biologista, né? Eu gosto muito eu estudo muito a célula a fundo. E eu acho fantástica a organização da célula. Que daí, de novo, eu acho que é o mapa da mina, sabe? É como se a célula viesse com uma... gente, eu vou trazer aqui nesse baúzinho mágico que está dentro da célula, como é que a gente tem que viver, independentemente do tamanho que somos. É como se tivesse um manual lá dentro do microscópico, sabe? Porque tem uma ordem, né? É uma ordem, não é cada um faz o que quer, a hora que quer, né? E pode até fazer errado. Só que daí dá errado. Eu tenho
Pois é, quando a gente pensa nas mutações e tal, deu errado, aquilo lá deu errado. Deu errado, existe uma reordenação para aquilo, existe uma consequência. Então, as pessoas querem tanto equilíbrio, né? Ai, quero tanto equilíbrio. Então, minha querida, meu querido, equilíbrio em vida é equilíbrio dinâmico. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, uma hora tá bom, outra hora... É isso que é vida. E a gente tem que respeitar, né? O meu e o do outro. Eu não preciso estar bem. Todo, né? E a generosidade, que é uma outra happiness skill, que eu acho que ela é a mais difícil de todas. E principalmente a autogenerosidade. E que não é o gratiluz, não é o, sabe assim, né? Que é você pensar, assim, do ponto de vista neurocientífico, que o seu comportamento é que vai fazer com que as suas moléculas sejam produzidas do ponto de vista químico. Mas às vezes a gente não consegue nem ter o comportamento, né? Então, como é que a gente modifica o nosso comportamento para trazer essa homeostase química? Porque nós somos eletroquímicos. Nós somos eletroquímicos. E na verdade, somos a grande diferença de nós, seres humanos, é que nós, como a gente já falou, a gente tem consciência do que a gente sente, mas a gente não usa. Eu acho que a gente está em busca da consciência do que a gente sente. A gente tem aplicativo, né? Você compra um aplicativo, você baixa o seu aplicativo, vem de fábrica já, ó. Tá aí, né? Mas nem todo mundo tem baixado, né? O aplicativo veio. Então, assim, se você não usa o aplicativo no seu celular, chega uma hora que ele fala assim, ó, isso aqui está gastando energia demais, vamos destruir? Né? O celular já faz isso por conta dele. Já faz. Então, a Rita Montaltini, que foi uma pesquisadora que descobriu, né, que caracterizou o Nerve Growth Factor, ela, na festa de 100 anos dela, perguntaram para ela assim, e se a senhora tivesse 20 anos, o que a senhora faria? Ela olhou, ela fez assim, eu estou fazendo, meu cérebro não sabe a minha idade. Então, ela usa os recursos que estão desenvolvidos, porque a gente vai criando crenças também, de falar, ai, não posso mais, isso aqui não mais, não mais, não mais, não mais, não mais. E daí, baixa o aplicativo, não está usando. Tem que usar tudo que desenvolveu. Usa só 10%. Mentira, a gente usa tudo. Usa tudo que desenvolveu. O quanto a gente desenvolveu, né? Tem uma... Eu estou me lembrando agora, antes de eu entrar nesse mundo da neurociência, tá? Eu trabalho com gente, com comportamento desde sempre, né? Mas antes de eu entrar nessa coisa de estudar, tal, enfim, eu já observava muito comportamento, e eu lembrei, você falou da Rita, e eu lembrei tinha um lugar que eu almoçava, lá em Campinas, e é perto da Unicamp. E, eventualmente, eu ia com frequência almoçar nesse lugar, e sempre não, muitas vezes que eu estava lá, tinha uma senhora com alguma pessoa, né? E ela aparentava ter mais idade, sempre aparentou ter mais idade, ela não tinha cara de ter 30. Mas o que eu comecei a observar muito ela e as companhias, as acompanhantes dela, né? E aí uma vez eu perguntei, porque daí eu comecei a prestar atenção, aquela coisa, né? Eu comecei a participar da conversa dela. E assim, e era uma pessoa que eu tinha muita vontade de sentar lá, e às vezes ela tinha vontade de sentar lá conversar com ela, porque o jeito dela. E muitas vezes, daí eu descobri que ela era uma professora da Unicamp, e normalmente as pessoas que estavam lá era alguém que ela estava, na verdade eu percebi, perguntei e falaram que era. Ela estava orientando, ou mestrando, ou doutorando, tal, que ela estava fazendo orientação lá, não sei de que área que ela é. Mas assim, o que mais me chamava a atenção é que muitas vezes, os alunos dela, que se eu olhasse assim, estava lá na casa dos 30, pareciam assim, ser a voz dela. E ela era ela já tinha lá os seus 60, 70 anos, assim, ela não era garotona, não se vestia de garotona, nada assim, ela era você olhava assim, não, é uma senhora. Mas ela, assim, de rapidez e de se entender, de agilidade, né? Ela parecia assim, se olhava e falava assim, nossa, ela parece a avó da menina. Era uma menina, ela parecia a avó da menina, né? Não, a menina parecia a avó dela, não o contrário.
Porque então, a gente vai colocando os limites, né, Vivi? Né, se conhecer, e a gente está disposto a fazer isso, a vida é outra, né? Ó, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço, não precisa responder, mas que eu faço para as pessoas quando a gente começa os treinamentos. Há quanto tempo você não faz uma coisa pela primeira vez? Faz um tempo. Então, por quê? Entendeu? Por que a gente deixa de fazer as coisas? Por que a gente deixa de fazer as coisas? Porque a gente vai colocando preconceitos. E vai se autodiscriminando. Não, eu não posso mais. Não, eu já tenho filho. Não, não sei o quê. Não, a minha idade não permite. Eu perdi esse filtro. Eu perdi esse filtro. Mas de um jeito assim, perdi. Às vezes porque a gente tem as nossas questões. Claro, eu também estou no processo, né? A impostora que vem junto. Daí agora eu dei um nome para a impostora. Então é a Popó. Ah, você vai junto? Então vamos, Popó. Eu e você. E eu boto a Popó do meu lado, falando, você quer ir? Então vamos junto. Eu e você. Porque concretiza. É um pouco da imaginação, assim, de você ter um amiguinho imaginário. Que às vezes não é legal com você. A minha Popó não é legal comigo. Então eu falo assim, você quer ir comigo? Então vamos, Popó. Vamos. E daí ela fica com aquela cara de boba. Às vezes ela cresce. Ela está sempre comigo. Então, já que é para estar sempre comigo, só que é o que eu sempre comento com as pessoas. A gente tem que ter olhos de ver, né? No sentido bem, bem metafórico de vamos olhar para as coisas que estão acontecendo, vamos olhar para os pensamentos. Ah, não, eu também sou instrutora de yoga, daí fica aquela coisa, não, você vai meditar, o pensamento é tipo nuvem, não é nuvem nada. Parou aqui, nuvem, parou. Vamos ver, que pensamento é esse aí? Isso não é legal, ó, isso aqui, daí eu vou usar o meu gerenciamento emocional para falar assim, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu sou a neurocientista mais despirocada, né? Eu sonho e vou procurar no Google o que eu sonhei, para ver se meu subconsciente está me dizendo alguma coisa. Daí, se é uma coisa legal, eu falo, nossa, é isso mesmo. Se é uma coisa absurda, eu falo, gente, eu sou neurocientista, né? Tipo, então, assim, é o tempo todo essa homeostase, percebe? Essa coisa que a gente é gente. Você ainda é neurocientista e ainda fala, não, ela é cientista, ela pensa que eu sou engenheira. Imagina uma engenheira falando assim, nossa, eu sonhei com tal coisa e não sei o quê. Eu também vou procurar no Google, né? Agora pensa eu chegando na fábrica e falando assim, galera, o negócio é o seguinte, juntava os meninos e falava assim, sonhei com tal coisa, vai dar ruim, então vocês vão dar e fica atento. Aí o pior de tudo é que eles falavam assim, tá bom, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, que pode Mas ser... você sabe que é muito... Mas o julgamento é grande, né? As pessoas, muito, ainda mais, por exemplo, então eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou professora universitária, sou cientista mesmo. Mas o cientista não pode acreditar em algumas coisas. Não é. Não pode, imagina, não pode. Não tem a coisa da espiritualidade. Então, tem um monte de coisas que não são tão abertas. Porque tem aquela coisa, de novo, né, do cognitivo. Tá, tudo bem. Quando eu entrei de palhaço uma vez e eu fui... Eu já tive uma palestra que eu entrei de neurocientista e eu fui me transformando em palhaço, e já entrei em uma de palhaço e fui me transformando em... As pessoas ficam... Como assim? Não encaixa. Porque é para não encaixar. Porque a gente é isso, né? Então, é muito interessante, assim, essa diversidade, essas várias faces de mim, sabe? Como o Veríssimo disse. Então, as várias faces mesmo, porque eu também sou... Quando eu faço espetáculo de circo, e as pessoas dão risada, que eu falo assim, gente, como é que eu falei aquilo, né? Uma coisa muito louca. E os meus filhos, às vezes, estão lá e estão assistindo, eles falam assim, uma vez o meu filho mais velho, ele fez assim, ele viu uma senhorinha rindo, ele olhou e fez assim, e ela é assim mesmo, em casa. Então, essa foi a parte mais legal, quando ele falou assim, e ela é assim mesmo, em casa. Porque não sei se isso é bom ou não, mas tudo bem, né? Continua que tá bom aqui. Porque, Vivi, olha que trabalho a gente ficar sendo personagem. É muito difícil. Porque o cérebro já está gastando 25% de tudo que você come sem fazer nada. Olha o gasto energético. Vamos ser a gente mesmo. Acho que essa é a segurança
de ser, sabe? A segurança de ser. Vamos Eu ser acho gente. que o trabalho hoje é a gente convencer as pessoas que elas podem ser elas. Né? Eu acho que esse é um grande trabalho. Principalmente se você vai para dentro das grandes organizações, se você vai tratar de mulheres, tá? É muito difícil. Mas tem que ser de cima, né, Vivi? Porque assim, difícil. Tem que ser uma coisa que a empresa banque também, né? E quando você fala convencer, me permita só fazer uma... nem é convencer, é mostrar, é fazer com que a pessoa experimente. Eu não sei se é convencer a palavra, eu acho que é vamos junto, vem aqui, que aqui... O convencimento, ele precisa ter essa coisa do... Se faz sentido para a pessoa, ela vai, a gente nem precisa fazer nada, sabe? Sim. Não sei, aí a gente pode até discutir isso. Se é o verbo, não sei se é, sabe? Convencer, talvez, não sei. Eu não sei não se é saiba também. qual eu quero. Mas tem que ser, a gente se junta, a gente tem que mudar. Acho que é a construção, acho que é construir. Acho que é construir juntos, Acho que é isso. Eu falo que eu tenho o bingo do podcast, né? E no bingo do podcast, uma das palavras que aparece em todo episódio é mudança. A gente tem que mudar e a gente tem que mudar já. Né? Não dá para mudar daqui a pouco. Não dá para mudar o ano que vem, daqui 2 anos. A gente tem que mudar e tem que mudar já. E o cérebro odeia a mudança, né? Tá ruim, mas tá bom. De novo, né? Ele é tipo adolescentezinho, assim, que não quer mudar, mas daí também não muda, daí fica de mau humor, porque não mudou, daí quer mudar um pouquinho. Todo temperamental, né? Me ajuda, não é mesmo? Me ajuda. Então, tá bom. Lia, eu quero te agradecer demais por esse papo. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Também te agradeço. Eu te agradeço demais. Eu acho que a gente tem papo para muito mais Brahma, como dizem por aí. Eu tinha uma chefe que falava, isso é papo. Não que eu beba cerveja, mas tudo bem. Então, eu quero te agradecer demais você ter topado esse bate-papo comigo e te convidar para outras vezes. Me chama que eu venho. E aí, você que aproveitou de todo esse conhecimento, de todo esse desprendimento e de toda essa conversa leve. Essa foi uma conversa leve com muito conteúdo, né? Você chegou até aqui, importante, compartilha o vídeo, assim, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber notificação de novos episódios, que a ideia é essa, né? Só trazer gente boa aqui, gente que sabe do assunto e gente que traz leveza para a vida da gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.